Finalmente saiu a atualização 7.22 do Resolume e com ela vieram novos recursos que com certeza vão mudar muito o nosso dia a dia no trabalho. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar rapidamente quais foram esses recursos. Eu sou o Cris, aqui no canal eu faço tutoriais sobre Resolume, sejam muito bem-vindos, já deixa aquele like e se inscreve para não perder nenhuma novidade. E bora pro Resolume dar uma olhada em quais foram essas atualizações. E a primeira grande atualização aqui foram nas colunas. Agora a gente consegue selecionar as colunas aqui sem que elas sejam ativadas. Sim, isso é algo que foi esperado por muito tempo, porque a gente sempre quis poder selecionar aqui as colunas para poder mexer nas propriedades delas e tudo mais, só que sempre quando a gente clicava aqui, as colunas eram acionadas. Agora a gente tem um botão separado para acionar essas colunas, basta clicar aqui no play que fica acima do nome da coluna. E é claro, você também consegue mudar essa visualização aqui da coluna para ficar um pouco mais simplificado. Você pode vir aqui em visualizar e desabilitar aqui, ó, o visualizar acionadores de coluna grandes. Você pode desabilitar ele aqui, que ele vai aparecer bem do ladinho de forma mais discreta. Eu já preferi essa forma aqui, eu sempre vou deixar agora o meu Resolume dessa forma aqui, tá? E ainda falando sobre colunas, uma coisa muito bacana que veio aqui com essa atualização é que você consegue mover as colunas clicando e arrastando elas. Isso é muito útil e eu vou te falar, eu já precisei disso daqui muitas vezes e agora a gente tem aqui, então, pô, muito obrigado, ouviu nossas preces, até que enfim! E ainda falando aqui sobre colunas, agora a gente também consegue que essas colunas sejam disparadas de acordo com o bit, com o BPM. Basta a gente clicar aqui com o botão direito e selecionar, por exemplo, alguma forma aqui de entrada com encaixe no bit, tá? A gente consegue selecionar aqui, por exemplo, 2 compassos e a gente vai dar play e ele vai entrar depois de 2 compassos, assim como todos os outros. Ó, se a gente dá o play aqui, ele entra depois dos 2 compassos, tá bem? E para você que trabalha com BPM Sync, isso vai ser muito bacana, muito útil no seu dia a dia e também vai conversar completamente com o próximo recurso que a gente vai ver aqui, que é o Autopilot, que a gente já tinha, mas agora está muito mais completo, com muito mais opções. E eu vou mostrar aqui de forma bem rápida aqui para vocês entenderem mais ou menos o que veio de novo nessa atualização. Agora a gente tem o Autopilot tanto na composição, quanto no grupo, quanto na camada e também na coluna, tá? Além do clipe que a gente sempre já teve. A gente tem todas essas opções aqui de Autopilot, tá? Muito interessante, a gente consegue dar o Autopilot aqui na composição, por exemplo, selecionando a duração de forma mais dinâmica e diferente. A gente consegue, por exemplo, selecionar opções como clipe mais curto, clipe mais longo, o clipe superior, que é o mais na layer mais acima, o clipe inferior, que é na layer mais abaixo. Isso dá uma dinâmica bacana e a gente consegue criar uma timeline bem mais dinâmica, que funciona de uma forma mais interessante e a gente não precisa ficar preocupado, por exemplo, com um clipe numa camada de cima que tem um tempo muito diferente de uma camada de baixo e a gente não vai conseguir fazer esse autoplay certinho. E às vezes também quando a gente fazia os autoplays por camada, ele dava o play em um, mesmo a gente setando os 2 clipes no mesmo tempo, ele dava o play em um clipe e depois ia o outro. E acontecia isso depois de alguns loops e tal. Agora, como a gente tem esse Autopilot aqui, por exemplo, pela composição, que ele vai dar o Autopilot nas colunas, é muito bacana, tá? Então a gente tem aqui esse Autopilot da composição e também a gente tem um recurso visual bem interessante, que é esse reloginho aqui, ó. Se vocês derem uma olhada, tem um reloginho em cima de cada miniatura que mostra para você quando que esse Autopilot vai fazer essa transição para o próximo vídeo. Então a gente tem aqui, ó, você pode ver que o reloginho já está quase terminando. Se eu clicar aqui, ó, ele já passou. Ele passa exatamente no tempo que a gente tem aqui. Beleza? Muito bacana, né? E como eu estou aqui com a nossa composição com o Autopilot aqui ativado, você vai ver que agora ele já vai voltar para essa coluna aqui assim que terminar. Ó, ele também, ó, tá aqui, ó, o reloginho bem na coluna, porque ele vai fazer esse Autopilot aqui, tá?
bem interessante, bem bacana. Olha só, assim que finalizar, ele vai dar o play na primeira coluna. Então eu recomendo você dar uma olhadinha nesse Autopilot com muita calma, porque tem muita coisa interessante que vai te ajudar muito no dia a dia, que vai fazer você conseguir produzir umas coisas muito bacanas. E para você que já é aluno do curso VJ Revolution, em breve vai ter uma aula lá na nossa plataforma falando minuciosamente sobre esse Autopilot e trazendo alguns exemplos práticos de como você aplicar esse Autopilot no seu dia a dia de forma com que fique mais dinâmico e você consiga aí criar umas coisas bem bacanas. A gente vai trazer algumas situações de criação de vídeo mesmo, como se fosse uma linha do tempo em edição. Então essa aula já vai estar lá na nossa plataforma em breve, então fica ligado nas novas saídas de aula lá. E se você também não é aluno ainda do curso, dá uma olhada aqui no link na descrição ou no comentário fixado, que tem um link que vai te levar direto aqui para a nossa página do curso e lá te mostra mais como é a estrutura, como que funciona. Tem um vídeo, dá uma olhadinha lá, que eu tenho certeza que ele vai ser bacana para você. Se você não gostar também, tem 7 dias para você experimentar o curso, então vai lá, eu tenho certeza que ele vai ser muito bacana e que vai te atender e que vai te tornar um profissional muito melhor. É claro, desde que você se empenhe nos estudos, porque tem muita coisa bacana lá. E vamos para o próximo recurso aqui, que é a aplicação de LUTs. Se você não sabe o que é LUTs, rapidamente, é um arquivo que contém informação de imagem. Ele faz você modificar a sua imagem, o brilho, o contraste, diversos parâmetros ali da sua imagem de forma muito rápida utilizando o arquivo. Eu não vou entrar a fundo aqui no que é LUT. Qualquer dia eu posso trazer um vídeo mais aprofundado aqui, mas no momento eu vou mostrar aqui para vocês como aplicar esse LUT, tá? Vindo aqui num clipe, por exemplo, eu selecionei aqui um clipe que tem a minha filmagem, eu vou deixar ele aqui até um pouco maior para vocês terem uma visualização melhor. Vamos lá. E se eu clicar 2 vezes aqui, eu abro o meu menu suspenso e vou pesquisar aqui por LUT. Vocês podem ver que eu já tenho essa opção aqui, eu vou clicar. E agora eu tenho aqui no painel do clipe o efeito LUT. Esse efeito aqui, ele tem o parâmetro LUT 3D, que eu consigo carregar um LUT, tá? Assim que eu botar aqui para carregar o LUT, vocês vão ver que vai abrir já uma janela com diversos LUTs do próprio Resolume. É bem bacana isso, porque a gente não precisa já baixar vários LUTs e tal. Você consegue testar esses LUTs aí e ver o que fica bacana para você. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar esse primeiro aqui, tá? E você pode ver que a imagem já fica modificada. Se eu tirar e pôr aqui, ó, dar o bypass com e sem, com e sem. Então você pode tanto baixar LUTs quanto comprar LUTs, criar o seu próprio. Se você não conhece sobre LUT, eu recomendo você dar uma estudadinha, porque é bem interessante. Agora vamos para o próximo recurso aqui, que é o Multi-Clip Drag. O que seria isso? Agora você consegue clicar e arrastar diversos arquivos ao mesmo tempo. Então se eu clicar aqui, ó, e selecionar vários arquivos e eu arrastar, todos eles vão vir, e é bem bacana, porque a gente tem aqui um desenhozinho, ó. A gente tem um desenhozinho de como que isso daqui vai ficar, ó. Então eu já sei que eles vão ser encaixados aqui. E se você arrastar um pouco mais para cima, você pode ver que aparece um númerozinho 1 e mais ainda aparece o númerozinho 2. E o que isso significa? Significa que vão ser criadas novas layers acima, tá? Então, por exemplo, se eu soltar aqui no 2, vão ser criados mais 2 layers acima, tá? Não é o que eu quero aqui, então eu vou dar um Ctrl Z, vou desfazer a minha movimentação e tá pronto. Esse é um recurso muito útil que já deveria estar no programa há muito tempo, mas antes tarde do que nunca, né? Agora vamos para o próximo recurso, que é a possibilidade de você esconder a barra de controle de velocidade. Se você trabalha há mais do que 5 dias como VJ, você já se ferrou alguma vez com essa barra de controle de velocidade, tá? Às vezes a gente esbarra nessa barra aqui, e quem utiliza muito notebook sem mouse, utiliza o trackpad, acontece muito de esbarrar tanto nessa barra aqui de velocidade da camada, para quem deixa esse layer transporte ativado, quanto essa barra de velocidade da composição. Isso daqui, você clicou, arrastou, já era. Altera a velocidade de todos os seus clipes e dá sempre problema quando não pode dar. Então agora você consegue vir aqui, ó, em visualizar e vir aqui, ó,
em visualizar controles de velocidade. Se o seu tiver em inglês aí, eu tenho aqui a minha tradução para os membros aqui do canal e para os meus alunos. Se o seu tiver em inglês, ele vai estar na mesma ordem aqui, na mesma posição, no mesmo caminho, tá? Então aqui em visualizar controles de velocidade, se eu desabilitar, vai sumir todos esses controles de velocidade e não corre mais o risco de ninguém esbarrar em nada, tá? Então isso é bem interessante, bem útil. Se você aí trabalha, por exemplo, em corporativos, você sabe que não tem para que você mexer nessas barras de velocidade. A não ser que você trabalhe só com conteúdos abstratos, não tem para que ter esses controles todos de velocidade tão à mostra assim. Então, muito obrigado, Resolume, por mais um recurso muito bacana. E o próximo recurso aqui é bem bacana também para quem trabalha muito com BPM Sync. A gente tem mais uma funcionalidade para o Resync, tá? Para quem utiliza o Resync aqui, sabe que quando a gente tem o BPM Sync ativado e você clica aqui, ele vai fazer com que o seu clipe ele volte ali do início, fazendo com que tudo ali fique sincronizado com a sua batida, tá? E agora a gente tem uma opção, por exemplo, de vir aqui em Composição, Transporte Global e ativar o BPM Sync linha do tempo. O que isso vai fazer? Vai fazer com que toda vez que você clique aqui no Resync, ele não volte somente o seu clipe que esteja utilizando o BPM Sync, mas ele também vai fazer com que o seu clipe de linha do tempo normal ele seja sincronizado. Então ele vai fazer todo o transporte global, todo o transporte de toda a sua composição ser sincronizado ao mesmo tempo. Tanto os clipes que estão com o BPM Sync, quanto os clipes estão com linha do tempo. E essa é uma ferramenta bem bacana para quem utiliza o BPM Sync no dia a dia. Não é uma ferramenta que todos costumam usar, mas é interessante. E agora é aquela hora que você que não quer aprender nada sai do vídeo, que não quer se desenvolver, que não quer aprender novos programas, quer ficar sempre fazendo a mesma coisa. Eu vou aqui mostrar para vocês quais foram as novas atualizações do Wire. Então, só fica quem gosta de aprender coisa nova, quem gosta de se desenvolver profissionalmente. Se você não quer, já pode sair do vídeo. Mas antes de sair, deixa aquele like, porque são 4 horas da manhã, eu tô até agora gravando o vídeo aqui para você ter esse conteúdo de graça. E você nem um likezinho deixa o like para ajudar o pai aqui, né? Pô, pelo amor de Deus. Vamos lá, continuar aqui agora com os novos recursos do Wire. Eu vou trazer esses recursos bem rapidamente, porque até que tem bastante coisa, mas são coisas bem rápidas aqui, tá? Então a gente teve 3 novos nodes aqui no Resolume Wire, que é o Image In, o Video In e o LUT 3D In. Todos esses nodes com final In são nodes que vão se tornar em parâmetros modificáveis dentro do Resolume Arena, tá? Então quando você cria um efeito aqui dentro e você utiliza esse Image In, Video In e o LUT 3D In, eles se tornam parâmetros dentro do Arena, tá? Então aqui a gente consegue colocar parâmetros de imagem para fazer alguma modificação dentro de um efeito, parâmetros de vídeo para você selecionar um vídeo dentro do seu computador e fazer ele modificar o seu efeito de alguma maneira, e também os parâmetros de LUT que eu já falei com vocês agora, que a gente tem essas opções de LUT dentro do Resolume, tá? É bem interessante. A próxima opção, a próxima ferramenta que a gente tem aqui agora é que a gente pode, por exemplo, selecionar vários nodes e modificar tanto o nome deles. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e modificar o nome deles, eu posso modificar as cores deles, todos eles ao mesmo tempo, e eu posso também, nessa opção, por exemplo, que eu selecionei vários nodes de Color In, que são nodes iguais, eu consigo, por exemplo, mudar todas as cores ao mesmo tempo, tá? As cores do parâmetro, quanto eu posso vir aqui nesse íconezinho aqui, ó, e selecionar cada cor separada. Então eu posso, por exemplo, vir aqui e selecionar uma cor para todos e depois eu modificar a cor só do primeiro aqui, ó. Eu digo primeiro porque ele considera que o primeiro seja 0. Então a gente tem aqui 0, 1, 2, 3, tá? Na verdade, o que eu selecionei foi o segundo. E um recurso bem interessante que a gente tem aqui dentro agora é que se você selecionar um node e usar a sua setinha para cima, para baixo, para um lado e para o outro, você consegue ir andando aqui por esses nodes, tá? Para você selecionar eles usando a setinha. Bem bacana e agiliza no dia a dia aqui de quem utiliza o Wire, tá? O próximo recurso também bem bacana é que agora quando a gente tem esses nodes com parâmetros aqui bem um ao lado do outro, para dar um exemplo bem simples, por exemplo, esse Phase Offset a gente tem 3 valores, tá? E se a gente clicar e arrastar para cima, a gente muda o valor de cada um individualmente, certo? E agora, se a gente clica
Com o Shift apertado, a gente modifica o valor dos 3 ao mesmo tempo. Aqui a gente continua com valores diferentes, tá? Mas, por exemplo, se eu vir aqui e selecionar, por exemplo, 10, clicar com Shift Enter, ele vai aplicar esse valor de 10 nos 3 parâmetros. E agora, por exemplo, se eu subir e descer, vai subir tudo junto, ó. Bem bacana, bem útil aí no nosso dia a dia. E por último, mas não menos importante, a gente tem o Node Boolean. Se você dá uma olhadinha aqui, esse Node Boolean, ele é um Node que se você clica, ele manda um sinal de verdadeiro, desclica, manda um sinal de falso. O acionamento dele era só assim até a versão antiga, a versão anterior. Na nossa versão atual, a gente tem a possibilidade de mudar esse modo de acionamento para o piano, tá? O piano você já conhece no Resolume Arena. Você precisa ficar pressionando para ele manter ali o que for que esteja acionado ativado, tá? Então, ao clicar aqui no trigger, no acionador, ele vai mandar um sinal de verdadeiro e se você solta, ele volta aqui a mandar um sinal de falso, desativando seja lá o que for que você esteja conectado a este Boolean. E essas foram as atualizações tanto do Resolume Arena quanto do Wire. Se você curtiu, se você gostou desse vídeo, se ele te agregou, te trouxe alguma informação bacana, deixa o like, se inscreve também para não perder nenhuma novidade aqui do canal. A gente está há um tempinho já sem sair vídeo novo, mas é porque a gente está reformulando aqui algumas coisinhas, só que eu não podia deixar esse vídeo de atualização aqui para trás, né? Eu sempre trago aqui a atualização em primeira mão, mostrando aqui pra gente o que foram os novos recursos e tudo mais, e eu não podia deixar isso passar mais uma vez, né? Então vamos lá, deixa aquele like, se inscreve, eu já agradeço você que ficou até aqui, um grande abraço. Você também pode ver recursos de outras atualizações anteriores num desses vídeos aqui, e é isso, a gente se vê nos eventos.